Pessoal, nesse encontro a gente vai falar especificamente sobre o pedagogo e as diferentes formas de organização do ensino. Para que possamos enfatizar o trabalho do pedagogo no que diz respeito às opções de organização do trabalho pedagógico na escola, é necessário retomarmos em linhas gerais os elementos fundamentais. Quais elementos fundamentais? A escola e o seu contexto social, a natureza e a especificidade da educação, a legislação educacional, a qualidade do ensino, a gestão democrática e seus diversos mecanismos. Sem uma real compreensão dos aspectos mencionados, qualquer opção assumida para a organização do trabalho pedagógico, além de inconsistente, muito provavelmente estará fadada ao erro. Portanto, não basta definir a organização do ensino em ciclos ou séries, ou se a organização curricular se dará por temas, projetos, complexos temáticos, entre outros. Existem diferentes formas de organização curricular. Em virtude disso, a pergunta que devemos fazer é: qual delas é a mais adequada para implementar a concepção de educação que será descrita no projeto político-pedagógico? Para que essa decisão possa ser tomada coletivamente, o pedagogo deve contar com o tempo necessário para que possa fomentar e embasar teoricamente as opções que são discutidas pelos profissionais de educação da instituição educacional e pela comunidade escolar. Ou seja, cabe a ele a coordenação do trabalho pedagógico, com vistas a definições da opção curricular adotada pelo coletivo da escola para que esta consiga oferecer educação de qualidade para a população. Conforme a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Brasil, 1996, no artigo 23, ela diz: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem seja assim o recomendar. Note que na LDB de 1996 não restringe o ensino a algumas determinadas formas de organização curricular. Pelo contrário, ela permite a organização do currículo escolar das mais variadas formas, desde que tal opção atenda o compromisso efetivo com o processo de ensino-aprendizagem da população. Portanto, é fundamental retomarmos o artigo 14 da LDB de 96, o qual aponta a responsabilidade da escola na elaboração do seu projeto pedagógico. Para tanto, é fundamental que ocorra a participação da comunidade escolar por meio de conselhos escolares ou equivalentes. Como é possível contrastar pela legislação educacional, de fato, tal definição cabe realmente à escola. No entanto, para que isso realmente ocorra, é fundamental que os pressupostos elencados no início desse assunto, descritos com maior ênfase, sejam totalmente dominados pelos profissionais da educação, inclusive para que estes possam subsidiar teoricamente a população que está participando do processo de elaboração. Partindo desse pressuposto, passamos a descrever agora as principais características que fundamentam as diversas formas de organização curricular no nosso país. Para isso, apoiaremos nessas reflexões de Eng, 2007. Essa autora, ao explanar sobre as formas de organização curricular, indica que, em virtude das modificações no
no atual contexto histórico pelo qual passa a sociedade, a escola é impelida a realizar modificações na forma de compreender e efetivar o currículo da instituição. Eng, 2007, reforça a necessidade de a escola modificar a organização linear e que se apoia numa concepção fragmentada da realidade e passar a estruturar-se com base em uma concepção sistêmica, ou seja, de currículo integrado. Nesse sentido, Saviano, em 2005, página 2, argumenta: a organização curricular consiste, portanto, no conjunto de atividades desenvolvidas pela escola, na distribuição das disciplinas áreas de estudo, as matérias, os componentes curriculares, por série, grau, nível, modalidade de ensino e respectiva carga horária. Aquilo que se convencionou chama-se de grade curricular. Compreende-se também nos programas que dispõem os conteúdos básicos de cada componente e as indicações metodológicas para o seu desenvolvimento. Por conseguinte, a organização curricular supõe a organização do trabalho pedagógico. Isso quer dizer que o saber escolar organizado e disposto especificamente para fins de ensino-aprendizagem compreende não só aspectos ligados à seleção de conteúdos, mas também a referentes a métodos, procedimentos, técnicas, recursos empregados na educação escolar, consubstância-se, pois também no currículo quanto na didática. Saviano, 2005, página 2. Vale destacar que Eng, 2007, ao afirmar a necessidade de mudanças na forma de organização curricular, associa a disposição linear às teorias conservadoras, de maneira geral, as quais têm em comum a visão de que a escola é uma instituição social cujo objetivo é adaptar o indivíduo às condições da sociedade. A autora aponta ainda para a necessidade de organizar-se o currículo de forma integrada, o que para a estudiosa corresponde a uma concepção transformadora que tem a finalidade de formação de um sujeito capaz de compreender criticamente o contexto que está inserido em um processo de transformação. Neste ponto do texto, apresentaremos as principais características das vertentes da organização curricular linear e integrada destacadas por Eng, 2007. Organização linear, disciplinas sequenciais, linha de montagem, linearidade, divisão entre disciplinas teóricas e práticas, presença de grades curriculares, disciplina com referência à área do conhecimento, fragmentação curricular, valorização da transmissão e da memorização dos conteúdos, reprodução do conhecimento e negação da diversidade, fundamentação de tendências pedagógicas da escola tradicional, nova e tecnicista. Organização integrada. Essa foi a organização linear, agora organização integrada. ênfase na produção do conhecimento interdisciplinar, superação da fragmentação, interrelação entre teoria e prática, presença de unidades integrantes, construção de conhecimento significativo mediado pela realidade, formação da consciência, conhecimento resultante da interpretação que o sujeito faz do objeto, priorização de conteúdos nucleares que permitem atualidade formativa, ênfase na formação do indivíduo e, sobretudo, no desenvolvimento da cidadania. Tendo clara a concepção de currículo que almejamos,
é preciso pensarmos na organização dos tempos e dos espaços escolares. Aí cabe a definição de organizá-los em ciclos ou séries, ou por outra forma de organização curricular diferenciada, por temas, projetos complexos, temáticos, entre outros. Organização curricular por série. Conforme Silva, 2013, página 2, o regime seriado predominou em nossas escolas do final do século XIX até o início da década de 80 do século XX, quando passou a ser problematizado por ter seus fundamentos vinculados a uma pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, como se sabe, está centrada na transmissão de conhecimentos acumulados e considerados essenciais para a inserção de todos à sociedade e ao mercado de trabalho. Nesse modelo, os conhecimentos são divididos em componentes curriculares específicos para cada campo do conhecimento, e esses, por sua vez, são subdivididos em séries ou anos de estudo. A lógica dessa forma de organização curricular é exclusivamente temporal, pois fica estabelecido que determinados conteúdos devam ser aprendidos indistintamente por todos os alunos num tempo também determinado. Esses são alguns dos componentes da organização curricular por série. Apesar de aparentemente terem sido superados pelo discurso progressista da maioria dos educadores, visto que estes afirmam não ser suficientes apenas a memorização e a reprodução de alguns conhecimentos considerados essenciais por parte dos alunos. Para além disso, é preciso que a educação forme um sujeito que seja capaz de compreender criticamente o contexto em que está inserido e, com base nesse entendimento, possa optar por adaptar-se ao sistema ou agir deliberadamente em busca da transformação das relações sociais impostas. No entanto, o que constatamos é que, apesar de a legislação possibilitar à escola a modificação da organização curricular para que a instituição atenda às definições do seu PPP, são poucos os estabelecimentos que de fato tomam tal iniciativa. A opção pela mudança, quando ocorre, acaba ficando sobre a responsabilidade dos estados e municípios. Ou seja, as escolas, principalmente as públicas, dificilmente promovem tais mudanças. Ao invés disso, aguardam as definições dos governos. Não queremos insinuar que as escolas não podem contar com definições dos governos. Desejamos apenas enfatizar que as determinações costumam ter pouca durabilidade, pois são marcas atribuídas a determinados governos, e mudanças isoladas e sucessivas geram desgastes e trazem insegurança. A espera por determinações só tem sentido se há pressão por parte da comunidade escolar para uma definição coletiva que direcione uma política de Estado. Essa ação popular deve ser conduzida em todos os entes da federação, por conselhos de educação com ampla participação da comunidade escolar e local, para que, ao ser efetivada, essa iniciativa não fique à mercê dos governos que se sucedem. No entanto, essa dinâmica ainda é relegada a um plano ideal, pois a política educacional social ainda depende de definições por parte dos governos, que nos períodos eleitorais, principalmente, defendem como uma de suas metas e melhorias da educação. As promessas e compromissos feitos pelos candidatos, que chegam a ser assinados em cartório,
para impressionar a população sequer saem do papel. Na maioria das vezes, esses pactos são trocados por meras ações emergenciais. As políticas educacionais brasileiras, principalmente públicas, não têm conseguido atender o compromisso básico da maioria da população: acesso a uma educação de qualidade que permita que os alunos permaneçam na escola e concluam seus estudos. No entanto, a maioria das escolas brasileiras, apesar de conscientes dessa realidade, preferem aguardar por definições do governo e se organizar de forma seriada. Conforme Negreiros, 2005, página 185, dados de 2003 fornecidos pelo INEP, referente ao Cadastro Escolar Nacional sobre o número de escolas, segundo a forma de organização, comprovam esse fenômeno. Em relação ao Brasil, o quadro apresenta-se da seguinte forma: 81,1% dos estabelecimentos de ensino adotam o sistema seriado, 11% o regime de ciclos e 7,9% adotam mais de uma forma de organização. Na esfera estatal, 57,6% o seriado, 26,1% o de ciclos e 16,3% mais de uma forma. Nas redes municipais, 84,9% o seriado, 8,3% o de ciclo e 6,7% mais de uma forma. Em relação às escolas particulares, os números evidenciam que 96,5% continuam com a seriação, 2% adotam ciclos e 1,4% mais de uma organização. Os dados anteriormente expostos comprovam que o que afirmamos. Até este estágio do texto, 81,1% dos estabelecimentos de ensino adotam o sistema seriado. Apesar dos dados alarmantes demonstrados no primeiro capítulo em relação à conclusão dos estudos referentes à educação básica, 6.074.649, dos alunos iniciam a primeira série em 2000. E destes, somente 3.901 iniciaram a oitava série em 2007. Ou seja, apenas 49,61%, menos da metade dos ingressantes iniciaram a última série, Negreiros 2005. Para analisarmos a situação exposta, valemos-nos dos elementos da dinâmica da reprovação escolar, a fim de compreendê-la. Segundo o Paro 2001, é possível indicar em uma classificação preliminar 4 ordens de determinantes que influenciam a postura contrária à aprovação: socioculturais, psicobiográficos, institucionais e didático-pedagógicos. Apesar da riqueza de fatores para efeito do nosso estudo, destacaremos apenas os condicionamentos institucionais. Segundo o Paro 2001, página 98. Utilizo a denominação geral de determinantes institucionais da resistência à aprovação escolar para me referir às condições materiais e estruturais da escola que condicionam a forma e as possibilidades de exercício da ação educativa que ali se realiza. Isso significa que há maior ou menor propensão para a resistência à aprovação e sensível à forma mais ou menos adequada das condições de trabalho na escola
e ao modo como essa se encontra organizada. Para sintetizar a ação desses determinantes, pode-se considerar 3 maneiras pelas quais os fatores institucionais atuam na indução dos educadores a resistirem à promoção de alunos. A pressão das condições materiais escolares adversas à realização de um ensino de qualidade, a prevalência da reprovação como estruturante do ensino e a ausência de medidas do sistema do ensino tendentes a facilitar a aceitação da aprovação. Isso segundo o Paro, 2001, na página 98. A falta de condições materiais, a reprovação como parte da organização curricular e a ausência de medidas que incentive a reflexão e a mudança do sistema de avaliação são determinantes para que o sistema educacional apresente os números mostrados anteriormente. Associamos tal realidade à falta de políticas públicas efetivas que priorizem a oferta de ensino de qualidade. Esse problema se deve à ausência de definição de pressupostos fundamentais que possibilitariam ao Estado, de fato, oferecer ensino de qualidade. A saber, a reorganização coletiva do currículo, melhoria das condições estruturais, gestão verdadeiramente democrática, valorização dos profissionais, plano de carreira e salários condizentes com sua formação, entre outros. É necessário, portanto, refletirmos objetivamente sobre as diversas formas de organizar o ensino, com a intenção efetiva de modificar a forma de organização curricular. Também é necessário que estejam sendo pensadas e providenciadas as condições materiais de trabalhos necessários para que essas formas de organização possam ser consolidadas. Segundo Negreiros, 2005, página 186, na rede pública têm sido realizados, de modo geral, muitos congressos, seminários, fóruns, publicações envolvendo os educadores. Um debate sem precedentes visando a explicitação consistente desses modelos de organização escolar ajustada à função social de uma escola cidadã, a escola de direitos. Já não é mais possível oferecer às instituições públicas de ensino momentos de reflexão nas mais diversas formas de debates educacionais, sem que, a partir disso, ocorra também modificações na forma de agir e pensar. Temos clareza de que apenas as mudanças de nomenclatura da organização curricular não resolvem problema algum. É preciso modificar a forma de compreender o processo de formação humana. E isso requer estudo, tempo, espaço, para que ocorra a aprendizagem e a modificação de comportamento por parte dos profissionais da educação e também compreensão da comunidade escolar. Portanto, a modificação da organização curricular na escola não se impõe por decreto, mas sim por meio da conscientização de que são necessárias ações que promova a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem para a população. De acordo com Negreiros, 2005, na página 186, nas instituições de ensino privadas, os números evidenciam que 96,5% continuam com a seriação e 2% adotam ciclos e 1,4% mais de uma organização. Ainda segundo Negreiros, 2005, na página 186, na rede privada, por sua vez, a situação é no mínimo provocante. Para a elaboração de seus projetos político-pedagógicos, os colégios fazem contratos isolados com empresas de assessoria pedagógica. Não se conhecem as razões da resistência à proposta dos ciclos, entendida pelos teóricos como
pedagogicamente correta. Não se sabe até que ponto a questão é ou não analisada. Se a temática é discutida como proposta de ação pedagógica que pode contribuir para uma prática mais coerente com os princípios e valores de formação desejada pelos colégios. O fato é que existe uma opção predominante pelo ensino seriado, quase que exclusiva. Sabe-se também que, normalmente, os registros de alterações implementados ficam restritos aos regimentos dos colégios e poucos se conhecem os porquês. Negreiros, 2005, página 186, esse trecho. Como podemos perceber pela fala do autor, não existe razões objetivas para a resistência à proposta dos ciclos. No entanto, é necessário lembrarmos qual é a população que efetivamente é usuária das instituições privadas de ensino. Em sua maioria, ela é constituída por uma classe social privilegiada, ou seja, que possui recursos financeiros que possibilitem a essa parcela da sociedade optar pela escola pública ou privada. Quando a opção é pela escola privada, ela se dá por inúmeros motivos. Propostas pedagógicas diferenciadas, estrutura física adequada, serviços de apoio ao educando com dificuldade de aprendizagem, qualidade do ensino, formação continuada dos professores, segurança, entre outros. Essa possibilidade de escolha não é dada à grande parte da população. Aliás, uma parcela considerável das famílias não pode sequer levar em consideração os benefícios das instituições privadas de ensino no momento de escolher uma escola adequada para seus filhos. Em vez disso, obedecem às indicações dos governos e matriculam seus filhos nas escolas mais próximas às suas residências. Isso quando o pai e a mãe não são obrigados a fazê-lo diretamente. Segundo Negreiros 2005, na página 191, no campo da educação, isso significa que nenhuma família investe na escola particular aceitando passivamente a possibilidade de reprovação. Essa situação põe os colégios diante de um duplo desafio, quando se deparam com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Prestar um ensino de qualidade porque esta é a sua razão de ser e porque a família faz um investimento na experiência do sucesso escolar e profissional. O fato é que esse contexto acabou gerando um esforço duplo para que o aluno possa vencer seus estudos. A família e a escola tornam-se parceiros do sucesso. Organização curricular por ciclo. De acordo com Barretos e Mitrulis, 2001, os ciclos escolares são uma forma de organização curricular definido pelos estados, principalmente a partir da década de 1960. No entanto, alguns dos seus princípios vêm sendo discutidos desde a década de 1920. Com o objetivo de apropriar o fluxo de alunos ao seu processo de escolarização, na tentativa clara de limitar e, se possível, eliminar a reprovação escolar. Contudo, em cada momento histórico de nosso país, a sociedade teve de refletir e buscar alternativas para suas demandas, por meio da modificação de concepção pedagógicas nas tentativas de viabilizar o acesso do aluno à escola. A permanência destes na instituição escolar e a oportunidade de conclusão de seus estudos. Segundo Barretos e Mitrulis, 2001, páginas 119 a 120,
Embora já fosse admitido o título de experiência pedagógica durante os anos 60 e estivesse previsto na Lei 5.692/71, o regime de ciclos manifesta tendências crescentes de expansão, especialmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao flexibilizar a organização do ensino básico, a Lei 9.394/96 reitera os ciclos como uma das formas de alternativas de organização da escola, no artigo 23, ao mesmo tempo em que dá suporte à orientação das políticas da área nessa direção. Os parâmetros curriculares nacionais incidem também sobre a questão, adotando a organização em ciclos para o ensino fundamental, sobre o argumento de que ele torna possível a distribuição mais adequada dos conteúdos em relação à natureza do processo de aprendizagem. Apesar da existência de pressupostos que embasam a proposta de ciclos dos debates nas escolas brasileiras desde a década de 1920, as primeiras iniciativas de implantação dessa forma de organização curricular ocorreram somente na década de 1960. Segundo Barretos e Mitrulis, 2001, na página 103, os ciclos compreendem períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais, organizados em blocos cuja duração varia, podendo atingir até a totalidade de anos prevista para um determinado nível de ensino. Eles representam uma tentativa de superar a excessiva fragmentação do currículo, que decorre do regime seriado durante o processo de escolarização. A ordenação do tempo escolar se faz em torno de unidades maiores e mais flexíveis, de forma a favorecer o trabalho com clientelas de diferentes procedências e estilos de aprendizagem, procurando assegurar que o professor e a escola não percam de vista as exigências da educação postos para o período. A proposta de ciclos, apesar de também dividir em sua organização em tempos e espaços, busca fazê-lo priorizando a formação humana, respeitando seus limites e possibilidades e, sobretudo, fortalecendo o princípio de avaliação contínua de aprendizagem do aluno em relação ao que está proposto inicialmente, mas observando principalmente a sua evolução em relação às etapas anteriores. É fundamental ressaltarmos que, na proposta de ciclos, apesar das variações existentes, tanto na divisão dos tempos, 2 ou 3 anos para cada ciclo, quanto nas condições de organização do trabalho pedagógico, que dependem das possibilidades de cada município ou estado. A proposta busca diagnosticar as variações existentes no processo de aprendizagem, bem como tomar como base a história pessoal da escola e da sua comunidade. A organização curricular por ciclos é concebida para que se entenda o processo de aprendizagem como único para cada indivíduo, que deve atender às diferenças destes, além de ampliar as oportunidades de inclusão em uma sociedade que não prima por tal princípio. Porém, as diferenças entre as organizações seriada
e por ciclos não param por aí. Outro elemento fundamental a ser destacado diz respeito diretamente ao processo de ensino-aprendizagem, que na organização por ciclos busca ampliar as relações existentes entre as áreas do conhecimento. Isso facilita o desenvolvimento de ação coletiva no trabalho pedagógico, propiciando a vivência mais efetiva nos espaços de gestão democrática, o que contribui para a construção de uma sociedade mais democrática. De acordo com os índices do INEP de 2003, a organização por ciclos nas escolas brasileiras atendiam apenas 11% da população escolar no referido período. Uma parcela ainda pequena, se pensarmos que sua implementação vem ocorrendo desde meados dos anos de 1990, INEP 2013b. Conforme Fernandes, 2013, na primeira página, segundo dados do INEP de 2005, o percentual do total de escolas brasileiras organizadas unicamente em ciclos é de 11,1%, e de escolas que apresentam uma combinação de séries e ciclos, como é o caso de escolas que adotam o ciclo básico para os 3 anos iniciais do ensino fundamental e depois organizam a escolaridade em séries, é de 7,6%. Considerando-se os dados referentes ao número de matrículas, esses percentuais sobem e encontramos 19,6% de matrículas em escolas exclusivamente organizadas em ciclos e 15,5% em escolas que adotam as duas formas de organização. O índice de escola com implantação dos ciclos vem aumentando com o passar dos anos. Se forem analisados principalmente o total de matrículas, pois sobe para 19,6% e também amplia-se para 18,7% se entendermos que as escolas estão implantando os ciclos por fases, ou seja, iniciam com os ciclos de 2 ou 3 anos e permanece com a organização seriada nas demais etapas. Fernandes, 2013. No entanto, é importante salientarmos outro dado que consideramos muito relevante, no que diz respeito à implementação dos ciclos nas capitais brasileiras, que consiste, segundo Alves, 2007, página 7, na situação das redes de ensino das capitais em 2005 quanto à forma de organização da escolarização do primeiro segmento do ensino fundamental. Das redes de ensino das capitais brasileiras, 43% possuem alguma forma de organização em ciclos. No entanto, o número de alunos estudando em escolas organizadas em ciclos é de 47% maior do que o número de alunos estudando em escolas organizadas em séries nas capitais brasileiras. Uma vez que as maiores redes de ensino, como as de São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e parcialmente o Rio de Janeiro, estão organizadas em ciclos. As redes ou sistemas de ensino das capitais brasileiras vêm implantando a proposta de ciclos, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, em ritmos crescentes. Tal característica se evidencia claramente quando constatamos que em 2005 o número de matrículas nessa forma de organização de ensino foi 47% maior do que o número de alunos matriculados na organização seriada. De acordo com Matos, 2004, página 65, as experiências de flexibilização de organização escolar
nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais são justificadas principalmente por adotarem em suas respectivas reformas educacionais um conjunto de medidas de ordem política, administrativa e pedagógica muito semelhantes, com estratégias de flexibilização da organização do ensino fundamental, como alternativa importante para o enfrentamento do fracasso escolar. Essas experiências, que ganharam destaque na década de 90, no contexto dos processos de descentralização e desconcentralização, desencadearam propostas de eleição de diretores, autonomia das unidades escolares, promoção automática, progressão continuada e adoção de ciclos de aprendizagem, entre outras, recomendadas na LDB. Para Soares, 2005, uma das políticas que colaboraram e muito para o avanço do número de matrículas nas organizações por ciclo foi o processo de descentralização do ensino, promovido pela municipalização, que impõe aos municípios a responsabilidade de atender a população em relação ao acesso à educação infantil e ao ensino fundamental. Porém, a centralidade na expansão das matrículas, na organização por ciclos, nas capitais brasileiras, não se deve unicamente ao fator da descentralização. Esse processo é decorrente de vários fatores. Segundo Alves, 2007, na página 434, essas políticas são temas caros aos acadêmicos e aos gestores educacionais, que passaram a ter maior influência na política educacional, a partir do processo de redemocratização do país. Ainda há espaço para avanços nessa agenda de política educacional, mais pré-escola, maior titulação de professores, mais avaliação, mais autonomia das unidades escolares e melhores formas de indicação de diretores. Mas os resultados sinalizam que o desafio de qualidade em educação não pode ser enfrentado sem alterações profundas na agenda. De acordo com o apresentado na citação anterior, podemos chegar à conclusão de que, além de resultado da política educacional de descentralização, a organização curricular por ciclo tem sido fortalecida por acadêmicos e principalmente profissionais de educação com grande influência no cenário nacional. Podemos afirmar que as capitais brasileiras são pródigas em qualidade e quantidade nesse quesito, pois possuem várias instituições de ensino superior, incluindo a grande maioria das universidades públicas. Além disso, existe também o fortalecimento dos gestores educacionais, que passaram a ter uma ligação mais direta com a área educacional do que propriamente com a área administrativa do sistema. Tais ações têm influenciado consideravelmente as políticas educacionais, que estão sendo modificadas para suprir as necessidades dos estudantes e valorizar os profissionais de educação. Não queremos com isso afirmar que essas condições já estejam disponíveis nos sistemas educacionais, mas sim que existem parâmetros pensados pelas políticas públicas que caminham nessa direção, como a Resolução número 3, de 8 de outubro de 1997, Brasil 1997, legislação que orienta a elaboração de planos de carreira e incentiva a formação continuada dos professores. A LDB de 1996, que estimula a formação dos professores que ainda não possuem formação superior e estabelece a gestão democrática do ensino. A Lei número 11.738, de 16 de julho
de 2008, Brasil 2008, referentes ao piso salarial profissional nacional, a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que amplia a destinação de recursos para toda a educação básica. A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, Brasil 2007. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 277/2008, que estabelece o fim da desvinculação de receitas da União, o DRU, para a educação, deixando de existir proporcionalmente até o exercício de 2011, e prevê a ampliação do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos. Segundo Barreto, 2005, na página 166 a 167, não obstante, mesmo tendendo a se distanciar mais das condições requeridas por uma concepção pedagógica dos ciclos, a qual exige a continuidade do trabalho educativo e esforço solidário da escola. E nessas escolas, e não nas organizadas em séries, que os professores se mostram mais inclinados a ter maior compromisso com o projeto pedagógico e maior envolvimento com a aprendizagem dos alunos. Provavelmente isso se explica porque a forma tradicional de funcionamento das escolas, ainda que não tenha conseguido deveras rompê-la radicalmente. A política de organização do ensino em ciclos vem colaborando muito com as redefinições pedagógicas nos estados e municípios. Apesar de essas ainda estarem distantes das condições ideais de implementação, particularmente na estrutura necessária, pois é na organização por ciclos que se percebe maior preocupação com a aprendizagem dos alunos e a efetivação do PPP. De acordo com Barreto 2005, página 167, a despeito das adversidades, a autora aponta ainda alguns bons resultados provocados pela introdução dos ciclos junto aos alunos, o que reforça achados semelhantes em vários outros estudos. Coibindo a repetência, os ciclos favorecem o aumento da permanência dos alunos na escola, o avanço na progressão escolar, a diminuição do absenteísmo estudantil e a sensibilização dos docentes em relação às necessidades diferenciadas de aprendizagem do aluno. Estes beneficiam-se ainda pelo fato de que os espaços de socialização passam a ser mais a escola e menos a rua, o que parece ser especialmente importante para criança e adolescentes moradores de áreas com maior violência. Apesar das críticas com as quais normalmente a organização em ciclos é submetida, em grande maioria, sem fundamentação e das adversidades estruturais, essa forma de estruturação escolar tem atingido bons resultados e principalmente tem contribuído para o aumento da permanência e continuidade dos alunos nos estudos e a diminuição da evasão escolar. Além disso, tem suscitado amplas reflexões e modificações nos comportamentos dos professores em relação ao processo de avaliação educacional. Para Fernandes, 2013, página 8, a escola em ciclos solicita ao professor uma inversão na lógica quanto à avaliação. Por isso, as escolas que adotam os ciclos vêm aprofundando cada vez mais a sua compreensão sobre o processo de avaliação, diagnóstico, contínua e cumulativa,
que pretende observar o desenvolvimento dos alunos, bem como reorientar o trabalho pedagógico com o objetivo de atender às dificuldades de aprendizagem apresentadas individualmente pelos alunos. Outras formas de organização curricular. Como destacamos anteriormente, o artigo 23 da LDB de 1996 preconiza que outras formas de organização curricular, além das existentes, são permitidas, desde que atendam o interesse do processo de ensino-aprendizagem. As mais utilizadas, já descritas nos itens anteriores, são as formas seriadas e cicladas. Não temos a intenção de enfatizar as outras formas de organização curricular, brevemente citadas nesse texto. No entanto, descreveremos de forma bem rápida as principais características desses tipos de estruturação curricular. Existe a organização por complexos temáticos, a organização por temas geradores, que é a organização por temas geradores, que é baseada em Freire, 1996 e 2005, e tem várias semelhanças com a organização por complexos temáticos, principalmente por orientar-se por uma proposta metodológica que fundamenta na dialogicidade, teoria dialética do conhecimento. Os temas são escolhidos com base nas experiências de vida da população local, tais como vivências adquiridas na família, no trabalho e nas atividades religiosas, políticas e recreativas. E, por fim, a organização por projetos. A organização curricular por projetos tem por objetivo modificar a forma como a escola vem realizando o seu trabalho na atualidade, ressignificar a instituição de ensino em busca de melhoria nas relações pedagógicas. É fundamental para a transformação desse estabelecimento em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas dimensões.